Olá, bem-vindo a mais uma edição do Conexão Prime, aqui na sua Rádio Arquitetura, plataforma Escala Humana. Que prazer enorme receber você novamente aqui na nossa casa. Então não perde tempo, já te inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações, deixe seu like, faça seu comentário em mais uma edição do Conexão Prime, que tem aqui a grande força dos nossos queridos amigos lá da Dutotec e as suas respectivas marcas, né? Então, um grande abraço aqui para todo o pessoal lá da Dutotec e, é claro, também da QTMove e a QTMove Prime, que é a marca especial para você, meu querido arquiteto que acompanha aqui a nossa programação. Já aproveita, coloca aqui a tua câmera no QR Code que está aparecendo agora na tela para ser direcionado lá para o site e lá você conhece mais os produtos da QTMove, da QTMove Prime e ganha 12% de desconto nas suas 3 primeiras compras. Então, não perde tempo, já faz isso agora para a gente começar o programa em altíssimo astral. Lembrando que no final do programa você também aproveita e conhece mais sobre a QTMove e a QTMove Prime no vídeo institucional. O programa de hoje vai falar aqui com duas grandes amigas aqui da nossa Escala Humana, do Conexão Prime, para falar sobre tecnologia, para falar sobre conexões. Afinal de contas, a nossa convidada de hoje tem ali no Instagram lá, né, a palavra conexão, conectando, né? E eu quero que ela nos explique o que isso significa. Então, eu vou passar aqui a câmera para as nossas convidadas, para que a gente comece o programa com a nossa querida Vanessa Gonçalves, ela que é coordenadora de marketing da Dutotec Industrial, e, é claro, nossa querida convidada, a arquiteta Letícia Greco. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, Letícia e Vanessa. Isso virou um jargão já, né? Volta e meia a gente senta e bom dia, boa tarde, boa noite aí. Eu vou te dizer que eu perco completamente a referência do tempo quando eu faço isso. É muito louco, né? Porque nesse mundo aqui cabe qualquer coisa, né? Pode alguém estar nos assistindo à noite, de madrugada, de dia. Vou incorporar boa madrugada. Então. Boa madrugada. Corujão. Para você, seu corujão. Depois vai dormir, olha esse vídeo, vai dormir. Claro, né? E aí, gurias, tudo certinho? Tudo bem, tudo ótimo. Bom filho, a casa torna, tá um prazer de novo estar aqui contigo. A senhora não me visitou mais ultimamente? Não, mas agora vou vir com mais frequência, Queria agradecer a tua presença, né? De vir ter essa conversa conosco, o bate-papo aí. Muito bem, então vamos falar sobre essas conexões, né? Vou começar com a nossa querida arquiteta Letícia Greco. Tem isso no teu Instagram ou eu inventei? Não, é o lema do teu escritório, Guria? Uma remodelação da marca do escritório, em função justamente dessa tendência, né, nos últimos anos aí, e acho que com a pandemia mais intensificada ainda, da necessidade de conexão, né, de várias formas diferentes, né? Sim. A gente busca a conexão, como eu chamo, das pontas soltas, né? Então, assim, a arquitetura promove, independente de interiores, se é de exterior, enfim, paisagismo, seja o que for, a conexão entre tudo aquilo que o cliente deseja com aquilo que ele quer, mas ele não sabe onde vai buscar. Então, é papel do arquiteto nesse sentido, então, promover essa conexão, né? E claro que para isso a gente usa diversas ferramentas diferentes, entre elas aí a questão da internet, né? A questão das diversas fontes que a internet nos traz, né? De mídias, de fornecedores, de imagens de referência, enfim. Então, a conexão nesse sentido, né? No nome da marca, tem essa referência de juntar, né? E as pontas soltas, que eu acho que, de repente, conversa um pouquinho com o produto de vocês, né? Conversa com nós também, né? Que é quando a gente fala de conexão, né? A gente tem um lema que a gente usa, até usou no encontro comercial do ano retrasado, que é a conexão que nos une. Né, que não é só o produto em si, mas a própria relação entre nós como marca, nós como clientes e nós como parceiros, né? Então, acho que conversa bastante mesmo, assim. E não é uma força de expressão, né? É literalmente as conexões, né? Porque a conexão pode ser entendida em inúmeras formas, né? E a conexão que o arquiteto estabelece com o seu cliente, que estabelece com o seu próprio projeto, o projeto que estabelece essa conexão, e principalmente também a conexão com os fornecedores, né? Que eu acho que também
não tem como desassociar dentro do trabalho do arquiteto, né, Vanessa? Não tem. E tu sabe que eu acho... quanto tempo faz que tu fez o reposicionamento do escritório? Me fala um pouquinho do teu escritório. Em termos de... que inicialmente, né, o escritório tinha mais foco no paisagismo, na área externa. Mas aí, com o passar do tempo, a gente começa pelo jardim. Eu fiz o processo inverso, né? Começando do lado externo e invadindo a casa do cliente. Então, a gente fazia o jardim, aí fazia coisas referente à varanda, a área essa de transição entre o exterior e o interior. Acabamos entrando para dentro de casa e aí, enfim, hoje a gente faz nessa área de arquitetura de interiores residencial, a gente faz praticamente tudo, né? Desde a área externa, a área interna. E aí, claro que surge, aí são as coisas das conexões, né? Uma coisa conecta com a outra. Então, o exterior conecta com essa interface ali da varanda, da área de transição com o interior, e o interior aí vem com essa gama toda, né, de possibilidades, que é diferente da área externa, mas que tem que conversar, né? Tem que se conectar uma coisa com a outra. Nesse sentido, eu acho que a palavra conexão, ela realmente bem ampla, né? Tipo assim, uma casa tem que refletir na parte externa, mesmo que não seja uma casa, seja um apartamento, tenha, por exemplo, uma varanda, uma sacada, tem que refletir aquele sentimento, aquele código de valores de quem mora lá. Então, nesse sentido, as coisas têm que estar conectadas, né? Por isso, o conectada, né? A Lei de Segredo com a arquitetura conectada, no sentido de trazer todas essas referências para um pacote. Até esses dias eu comentei com um cliente que me questionou numa consultoria online. Como é que eu vou saber que que o teu trabalho vai refletir o meu gosto, né? Aí eu disse, olha, a gente tem como uma referência vamos dizer, o princípio de valor do escritório a gente não busca traduzir a marca pessoal do escritório, a gente busca traduzir o desejo e a vontade do cliente. Então, assim, o portfólio ele é vasto nesse sentido, porque não tem como a gente traduzir uma marca do escritório em cima de um gosto pessoal. Nós valorizamos o contrário, que a casa, o ambiente daquela pessoa tenha as referências dela. Então, para isso, a gente busca traduzir em arquitetura, claro, da melhor forma possível, mas o gosto daquela pessoa, daquela família, enfim, para onde aquele ambiente está sendo montado. Que é um pouquinho diferente de um pensamento mais comum, né, onde a gente tem que imprimir aí, no mercado da arquitetura, uma marca e um estilo. A gente respeita muito mais o estilo e a marca do cliente do que a nossa própria identidade enquanto gosto pessoal, né? Sim. Mas então a tua marca, o teu estilo é respeitar a marca. Respeitar. Que é o que gera conexão, né? Exato. É o que gera conexão, né? Porque eu acho que quando tu extrapola esse campo de imprimir uma marca, vira uma produção em série. E a arquitetura, ao meu ver, não é uma produção em série. É um processo bem artesanal de construções de soluções que passam pela conexão da melhor arquitetura possível dentro do conjunto de valores daquele indivíduo ou daquela família. De valores e necessidades, né? Sim, de valores e necessidades, claro. Não, e respeitando até a história, porque muita gente tem uma história, por exemplo, uma história pessoal que quer transferir para a arquitetura. E é difícil tu botar isso, né, formatar isso dentro de um processo de design já estabelecido pelo mercado. Então, assim, gente que gosta de trazer decoração afetiva, né, retrato do vô, da avó, do tio, de um antepassado ali que foi importante naquele momento da família, uma cadeira que foi por exemplo, numa situação de corporativa, a empresa que eu herdei do meu avô, eu tinha a cadeira que meu avô sentava, onde é que eu ponho, entende? Às vezes ela não tem a mesma linguagem que o ambiente corporativo precisa do ponto de vista funcional, mas a gente também tem que abraçar esse tipo de coisa e tentar impor na arquitetura ali um pouco dessa necessidade, que é uma necessidade muito individual daquela pessoa, ou daquele núcleo que tu está fazendo o projeto. Entendi. Nesse sentido, a gente busca as conexões, né? Tu sabe que eu construí uma casa recentemente, assim, e eu construí uma casa pensando em que eu ficaria bastante tempo lá. Então, uma casa sem escada, porque eu vou ficar mais velha, né? Uma casa sem muito... onde a decoração da minha casa ela fosse impressa nos móveis da marcenaria, porque eu não sou muito chegada a quadro, assim, sabe? A coisas em cima, objetos de decoração, assim. Eu acho que o grande desafio da minha arquiteta foi esse. Foi justamente conseguir imprimir no mobiliário o meu estilo. O teu conjunto de valores. O meu conjunto de valores, exatamente.
Mas é isso, é entender um pouco aonde a gente pode jogar, porque senão eu acho também que as casas... Tem até um movimento, não sei se vocês acompanham esse movimento pelas redes sociais, que é um manifesto pelas casas com cara de casa. Sim. Ou seja, é aquela casa que não é a capa da revista, entende? É aquela casa onde tem um crochê, sabe? Uma almofada que a avó deu, um objeto que traduz o lado afetivo, porque nem tudo é tendência. E não precisa ser, entendeu? Eu acho que legal esse conceito. Eu acho que tem É que essas casas são aquelas casas que eu brinco, né? Que não é a casa da capa da revista, que tu olha e diz que tá tudo perfeitamente no lugar. É uma casa que tem um cachorro, que tem uma criança, que tem um idoso. Quantas casas hoje em dia tem idosos, né? Sejam avós ou pais. E assim, como organizar uma casa para um idoso é diferente de organizar uma casa para um jovem, né? Tu precisa de espaços mais amplos, tu precisa ter ambientes que essas pessoas possam ficar por mais tempo. A permanência nos ambientes é maior, né? Por mais tempo. Como que tu organiza isso, né? O tapete não pode ser alto, porque tem risco da pessoa tropeçar. Enfim, tem uma série de coisas que tu tem que observar na hora que tu vai fazer, mas assim, que fala do conjunto de valores e necessidades daquela família. Não dá para ignorar isso, né? Então, nesse sentido, eu acho que as conexões, aí falando de, né, num sentido mais amplo, do fornecedor, a escolha do tipo de fornecedor de arquitetura, da tradução disso em termos de projeto, não tem que refletir o meu gosto pessoal enquanto Letícia, nem de ninguém da equipe. Tem que refletir as necessidades e o gosto pessoal daquele núcleo, daquela pessoa. Então, assim, se a pessoa gosta de verde ou não gosta, tudo bem, vamos encontrar um verde que converse né, com aquela linguagem toda dentro da melhor arquitetura possível. Sim. Né? Então, assim, a ideia da remodelação da marca e dos nossos conceitos com relação à conexão é isso, é que as pessoas tenham um lugar seu e não meu ou nosso, né, enquanto escritório. A gente sabe que essa questão aí, de uma certa forma, me incomodou algumas vezes, né? Eu reconheço que, por exemplo, as mostras de arquitetura, elas têm lá o seu valor, né? Em muitos aspectos, aliás. Mas também muito me incomodava, todo o ambiente totalmente clean e intocável, né? E eu ficava pensando, poxa, mas quem que mora aqui? Quem que vai morar aqui? Porque a vida real é a criança entrando com tênis sujo, correndo, o cachorro pulando em cima e batendo. Gente, isso é um clique de um dia que arrumaram muito bem a casa, porque as outras 23 horas não são desse jeito, né? Até os mobiliários, né? Assim, se a gente for pensar, assim, teve uma época que todo mundo queria um mobiliário de mais rústico, de demolição. É um mobiliário que conta história. Tu olha para ele, tu sabe que ele recebeu uma batida no lugar, que ele foi reparado em algum outro ponto, que um vidro foi trocado. Enfim, N coisas que podem... Eu não digo que uma casa inteira tenha que ser assim, mas um elemento que traga por si só uma história, eu já acho interessante. Cada um dentro do seu, né, do seu conjunto de... Então, deixa eu te contar uma história. Tem uma amigona minha que ela se mudou e a família dela é de Santo Antônio da Patrulha, lá no interior, né? E quando ela se mudou para Novo Hamburgo, construiu toda a casa de alvenaria, e numa das entradas da casa eles botaram a porta que era dos avós e passaram para os pais lá do interior. E, claro, recuperaram tal, que ela dizia que o pai dela, no fim de tarde, sempre sentava no degrau e ficava ali. Eu acho isso muito legal, assim, eu acho emocionante, assim, histórias de peças ou de objetos ou referências que uma casa pode ter que contam a história de alguém importante, né? Então, a mesma empresa, como eu falei, de repente tem uma cadeira, uma poltrona que representa, é um símbolo daquela família ou daquela história daquela empresa. É uma cultura, né, interna que se cria, seja na família ou na corporativa. Pô, essa cadeira tem um valor, qual é o valor? Quem sentou aqui? Por que ela está aqui, né? Então, assim, as coisas passam a ter um outro olhar. Às vezes, o elemento, a linguagem arquitetônica até não é igual, mas aí vamos trazer isso para o mundo da conexão. Como que tu traz um mobiliário desses, mais antigo, como é que tu traz ele para a funcionalidade dos dias de hoje, né? Eu preciso passar um ponto de tomada. Sim. Eu preciso ter lá, ligar o meu iPhone na cadeira, na escrivaninha que era do meu avô. Como é que eu faço? Né? Aí eu vou te dizer que a Vanessa tem a então, solução. Eu tenho a conexão. Então. Eu vou te dizer, a Letícia levantou a bola para ti. Ela levantou, né? Levantou, sim. Não, mas quando a gente puxa para o nosso universo e fala de conectividade,
Eu acho que essa é uma das principais dúvidas, né? Como é que, até nesses móveis mais antigos, como é que a gente consegue adaptar, né? É possível adaptar hoje a conectividade, porque, vamos ser bem sinceros assim, né? Há 10 anos atrás, o pessoal achava a gente completamente maluco, né? De colocar a conectividade na marcenaria, né? Sim, perigoso, isso sim. é perigosíssimo, né? Segurança é uma das premissas, tá? Já vamos deixar bem claro aqui que não é perigoso, que tá tudo certo, tá? Mas hoje, assim, nós, como marca, hoje a gente tem mais de 90 soluções, assim. Então, assim, eu já te garanto com certeza que tem a possibilidade, sim, de colocar conectividade em qualquer mobiliário. Qualquer mobiliário, seja ele embutido, furado ou até mesmo de sobrepor. Agora, o importante é ter a conexão, é ter a conectividade, né? Hoje, eu falo que isso aqui, eu que sou um pouco mais, eu gosto de falar isso, né, quando eu sento aqui, que eu sou mais antiga, né? Daí tu bate na trave, né? Daí tu bate na trave. Não sabemos agora, é melhor não revelarmos, né? Mas eu sou da época do analógico, né, que nem eu falo, né? Eu sou antes ainda. Então, isso aqui, hoje a gente acaba trabalhando, se divertindo, se entretendo, né? Isso até é uma das pautas que a gente já fez aqui, né? Transformar esse objeto aqui até numa maneira de integração com gente mais velha, né? Até para não se sentir tão só. Então, a gente veio num movimento que, se a gente ficar sem isso aqui, é um problema, né? Então, hoje, eu já falei isso aqui também no podcast, né? A gente antigamente chegava na casa das pessoas e pedia um copo d'água, né? A gente pergunta onde é que é a tomada. Não, é a senha do Wi-Fi, né? Também. É a senha do Wi-Fi. Também. Então, cara, conectividade hoje é uma realidade, ela já não é uma tendência, eu falo isso assim, para nós como marca, né? O que a gente tem feito hoje é buscar diferentes, ponto de conectividade, ponto de eletricidade, ponto de carregamento, de diferentes formas, tamanhos, cores, para que a gente tenha justamente isso, né? Que é ornar, não só ser algo que imagina, tu vai lá, pega uma poltrona que tem a sua história, sei lá, que vai ornar com o ambiente, bonita pra caramba, daí vai lá e coloca qualquer ponto ali só para aparecer ali, né? Porque é o que tinha há muitos anos atrás, né? Então, hoje a gente pensa num produto que ele vai ornar justamente com aquele móvel ali, né? Então, tem vezes que ele vai passar até imperceptível ali. A gente tem um produto que a gente usa bastante lá, que ele não é nem de embutir, por exemplo, numa cadeira, que tu vê muito em aeroporto, que é embaixo da cadeira aqui, que é só um ponto de tomada embaixo, que ele é fixado com 2 parafusos na parte de baixo, ele vem por dentro ali, às vezes vem por dentro da estrutura do móvel, ou ele corre por baixo da estrutura do móvel, ligou num ponto de tomada e está funcionando. Ele transformou uma poltrona, né, que tem o acesso ali, basicamente só tem que plugar fazer ali e tá usando. Conexão. Nesse sentido que tu estava falando, eu estava pensando aqui, né, que eu acho que é uma dor de cabeça para qualquer arquiteto. Os pontos de tomada nas mesas de apoio, né, no quarto, as mesas laterais. Que eu não gosto de chamar de criado mudo, mas muita gente chama de criado mudo por conta da história do criado mudo, né? Sim. Mas essas mesas laterais, por exemplo, é um lugar onde a gente normalmente, é o uso, né? Tu vai para o quarto, leva o teu celular, larga o teu relógio, o fone, todo esse conjunto de equipamentos que a grande maioria das pessoas tem. Onde tu carrega tudo isso, né? Primeiro é que tu precisa ter assim, hoje em dia tem vários adaptadores para tu ter um plug só, né? Mas aonde tu conecta? Às vezes a tomada é embaixo, o fio é curto, aí não chega. Então, assim, uma solução perfeita seria ter esse dispositivo já na mesa de apoio, que tu pudesse escamotear ele de forma que ele ficasse invisível ao longo do dia para não ter nenhum volume. Precisa de noite, levanta uma torrezinha ali, conecta teus pontos, baixa a torre, encerra. É uma forma mais inteligente de tu ter toda aquela... Porque hoje em dia, para tu fazer isso, prevendo quanto tu pode fazer a previsão antes, se abre canaleta na parede, se passa conduíte, se faz uma espera, mas mesmo assim, que tu tenha lá 4 pontos de tomada numa mesma região, ainda tu tem os fios todos, às vezes os conectores, né, ali atrapalham o mobiliário, porque tu não tem como botar numa mesa mais delicada, acaba que a solução não é simples. Ou numa mesa pronta, né, com esses mobiliários soltos,
não é uma coisa tão simples, né, de resolver inicialmente. Então, essa eu acho que é uma das dores de cabeça em termos de funcionalidade e conectividade que se tem. Nos teus projetos, o pessoal não chega a pensar na própria cabeceira da cama? De colocar? É. Então, sim, mas tudo depende do tipo de cabeceira da cama, como é que é, em função do estofamento da cabeceira, da profundidade que tem. Tu precisa ter uma estruturinha também, ela de madeira, né, para conseguir fazer o apoio. É isso que eu digo. Aí depende de como que é esse projeto, né? Às vezes é uma parede inteira estofada, daí tem toda uma modulação, aí a modulação eventualmente não casa com o melhor posicionamento para tomada. Né? Às vezes tu transfere isso para uma situação que fica invisível também, para não atrapalhar visualmente. Eu ia te dizer, tem 2 caminhos, né? Ou embute ou deixa ele invisível, né? Tem a usina embaixo, né? E deixa invisível. Tem a possibilidade de fazer isso, né? Então, tem com certeza. Deixa eu te fazer uma outra pergunta que também agora eu fiquei curiosa. O home office, os escritórios dentro do ambiente residencial, como é que ficou para vocês isso? Então, assim, a dinâmica do home office que mudou muito, né? Porque primeiro, assim, as pessoas na pandemia muito trabalharam de forma improvisada no ambiente de estar, às vezes no quarto, às vezes num outro ambiente não necessariamente preparado para ser o home office. Claro que depois elas adaptaram esse home office, mas o que se percebe, né? As pessoas têm necessidade também de vamos dizer assim, girar dentro do ambiente de casa, mesmo que seja o local de trabalho, porque é cansativo ficar no mesmo lugar. Então, acaba que ter vários pontos diferentes na casa, às vezes por conta de luz, quem tem necessidade de imagem, né, ou fazer reunião durante o dia, a melhor luz, às vezes a melhor luz é natural. Então, nem sempre o espaço de home office é um espaço, por exemplo. Então, a gente adaptou dependência de empregada, um quarto menor, ou fez uma ampliação de uma sacada. Nem sempre esse ambiente é o ambiente da melhor luz, né? Aí tu fica refém da luz artificial, que ok, ela cumpre o seu papel, mas as pessoas giram, porque buscam resolver essas questões. E também é cansativo trabalhar 10 horas no mesmo lugar, 8 horas no mesmo lugar. Então, as pessoas trocam com isso a necessidade de vários pontos, né? E ter vários pontos que atendam minimamente um computador e toda essa infraestrutura que se tem, né, necessária do celular ali, que tu precisa conectar, no microfone para quem usa. Mas home office virou uma parte importante agora quando a gente fala de projeto para residencial, porque eu tenho muita impressão assim que não era muito falado, existia, não era tão popular assim. Eu acho que a pandemia ela acelerou uma realidade que eu acho que ela aconteceria ao longo dos anos. Com o uso do home office. O home office já existia há algum tempo na arquitetura proposta pelas construtoras, né? Apartamento de padrão, assim, classe média alta já tinha um ambiente sempre teve o escritório, né? Pois é, mas eu acho que era o escritório, né? Chamado de escritório, que virava a sala da TV, que eventualmente virava um quarto menor, e tinham depois, mais recentemente, esses espaços multifuncionais nos corredores de circulação íntima. Tem um recuo, né? Na parede, onde tu inseria uma mesa. Aí isso que eu digo, tu fica refém, porque tu tá numa circulação, tu não tem luz natural, tu tem interferência de som. Então, assim, tu vai fazer uma reunião online, né? O que aconteceu na pandemia, o que se viu muito. As pessoas em reunião, passa o filho correndo atrás. Passa a secretária fazendo alguma coisa, a mãe da criança, o irmão, ou passa o marido, né? Enfim, não é um ambiente adequado. Por isso que eu digo, as pessoas têm essa necessidade, às vezes, de girar, porque eventualmente o espaço destinado para o home office não é o espaço ideal para o que a pessoa tem necessidade. Então ela gira para poder fazer o melhor proveito, né? Em algumas circunstâncias. Aí tu tem necessidades operacionais, onde eu ligo as coisas. Né? Aí quando já não é incomum, tá? Ter aquelas réguas de tomada. A pessoa põe ali por trás, né? Conecta tudo em um cabo de não sei quantos metros que liga, entende? Por quê? Porque é o que dá para fazer com a famosa extensão, né? A solução, vamos dizer assim, de improviso. Adaptou, né? Para aquele momento. A mesma coisa acontece com iluminações. Quando a gente fala em concepção de projeto inicial, tu consegue prever essas coisas. Mas quando tu pega um projeto que já existe e a pessoa quer fazer melhorias,
Tem situações que é complicado tu mexer, porque daí como é que eu rasgo a parede agora para embutir um conduíte? Sim. Com tudo pronto, já tem marcenaria na parede, já tem móvel sob medida, não dá para mexer. Então, soluções que a gente consiga agregar, por exemplo, faz um rasgo, fixa uma calha, de repente num ponto acima do rodapé, por trás do rodapé, ou um rodapé que tem uma calha de elétrica que tu consegue passar toda essa fiação para chegar num determinado ponto, e aí lá sim sai. São soluções que, vamos dizer assim, entram em acordo com essa pré-existência sem gerar um custo absurdo, porque... Concordo contigo, sim. Concordo. A gente está falando isso basicamente, eu chamo isso de instalação terciária, né? Que vem a primária, a parede secundária e qualquer conectividade que tu vai botar no móvel, tu tem que energizar ela a partir de um ponto, né? Que é a grande dificuldade que a gente tem hoje. Eu costumo trazer para uma realidade assim, na época da faculdade, eu usava o caderno, né? Assim, não estava não tinha. Hoje tu vai ao computador, mas onde é que está a tomada, por exemplo, na universidade? Ela não está no meio na classe, ela está nas pontas, assim. Tudo é na parede. Então, e a eletricidade, ou ela vem pelo teto, ou ela vem pelo piso. Não tem por onde ela vir, né? Então, acho que a gente, quando a gente traz para a nossa realidade, contextualiza também a facilidade de a gente conseguir adaptar os nossos produtos e facilitar a instalação, é baita boa quando a gente fala em conexão, né? Eu acho que nesse sentido, soluções que atendem, por exemplo, assim, o uso do rodapé como um meio de locomoção dos fios é ótimo, porque trocar um rodapé é muito mais simples do que tu trocar uma parede inteira, às vezes, porque já tem marcenaria ou mobiliário, mas tu consegue sacar fora o rodapé, o custo é menor, a praticidade é maior, porque tu não tem que quebrar nada, tu vem com essa calha por trás e sai onde precisa, eventualmente até com ponto de tomada no próprio rodapé. A gente tem um produto, a gente chama de Dutotec Rod, que é justamente isso, uma canaleta eletrificada. Geralmente ela serve para deslocar, né? Ponto de conectividade, então ela não vai ter a separação ali de blindagem eletromagnética, porque basicamente vai passar elétrica ali, né? E a gente consegue trazer um ponto de um extremo ao outro justamente com o rodapé mesmo. Mas ele se adapta também para a lógica, por exemplo, se eu preciso trazer um ponto de internet. Ele se adapta, só que ele não vai ter a separação. Daí eu sempre falo que a gente coloca a engenharia em ação ali, que ela vai dar um jeito. Mas tu entende, porque isso também falando na conectividade, isso também é um outro ponto, né? Hoje em dia, como todos os aparelhos. Claro, tem a possibilidade do Wi-Fi, mas a gente sabe que o Wi-Fi ainda sofre com a questão dos reflexos, né? Delay, ou paredes que, enfim, mesmo dentro de um ambiente, mesmo tendo repetidor de sinal, não é tão eficiente se tu vier com cabo. Só que às vezes, como a construção é mais antiga, a tubulação feita há 10 anos atrás não previa a quantidade de necessidade de cabo que a gente tem hoje. Então, assim, como é que eu chego a partir de um ponto para distribuir para todos os lugares que eu preciso? Porque não é só a televisão mais, hoje é uma série de outros equipamentos, né? Tu pega uma Alexa, por exemplo, hoje tu compra, tu consegue automatizar a casa inteira, mas tu precisa ter também a internet a cabo chegando em algum ponto para alimentar o ponto de partida, né? E às vezes tu não tem caminho, porque a tubulação não previa, ou não tem tubulação, ou ela já está esgotada. Então, tu precisa passar esse cabo por algum lugar. E por onde que ele sai? Porque às vezes tem o CD lá de lógica, mas aí tu distribuído esse CD como? Se tu já está esgotado. Então, ter soluções que tu possa trazer esse embutimento, passar esse fio, chegar numa mesa de trabalho, chegar num home office, ou numa tela de televisão e colocar por trás o ponto saindo no lugar certo, faz toda a diferença. Traz qualidade, inclusive, para o uso do equipamento. E segurança também, né? Segurança melhor, mais seguro, mais funcional. Cara, eu sou contra. A gente fazia muita gambiarra antigamente, né? Justamente por conta disso, né? Não tinha o produto, tinha que foi escalando, assim, né? Foi muito engraçado, né? Porque a gente veio vindo no decorrer, assim, começou com um telefone menorzinho, daí vem com um telefone que dá para fazer bastante coisa, vem o celular, vem o laptop, vem a Alexa, vem isso, vem aquilo, e aí a gente precisa ligando essas coisas e as tomadas continuam as mesmas. Trouxe a possibilidade de conectar também porque a gente precisa de uma automação. Ela não é exatamente igual uma automação profissional, né? Quando tu faz todos os pontos, mas ela te traz a possibilidade, quando tu não tem a automação aquela planejada, de automatizar pontos. Então, desde a luz
iluminação, a parte de climatização, ar-condicionado, refrigerador, que hoje em dia tem vários que conversam com a Alexa. Então, assim, equipamento de cozinha, forno, uma série de coisas. Mas como é que chega como é que eu alimento todo mundo, entende? Porque quando se pensou em ter equipamentos de cozinha, agora eu vou me entregar, só quando se via Jetsons, né? Jetsons. Do Rio que não me lembro. O que é Jetson? Vocês lembram do Jetsons, né? Eu não lembro do Jetson, porque eu já estava na faculdade nessa época. É muito velho. Eu tanto lembro do Jetson que várias coisas do Jetson parecem estar acontecendo agora. Incrível. Assim. Mas tu entende assim, eu acho que nem lá tinha o robô, tinha um robô que limpava a casa, né? Tinha uma série, mas não tinha automação, por exemplo, de cozinha, que é uma coisa que a gente tem N equipamentos, até uma panela Thermomix, que ela é totalmente automatizada, né? Se tu quiser, assim, ela é um computador panela. E aí tu tem a receita, mas tu precisa da internet. E aí ela funciona por Wi-Fi. Se tu tiver um ponto, é melhor, porque assim, vamos dizer, a fluidez do sinal é melhor. Então, assim, são N coisas que a gente não tinha esse pensamento há poucos anos atrás. Mas a questão também é que a tecnologia evolui muito rápido, né? O mercado não teve esse tempo de se atualizar, como esse exemplo que tu trouxe, né, da universidade, da faculdade. Os prédios, normalmente, em faculdade, eles são datados de muito tempo atrás, né? E quando se imaginou, naquela época, que precisaria de tantos pontos de luz e no meio da sala? Mas é por isso que a gente vem com a linha, Alexandre, dos produtos que a gente chama de inteligentes agora. Consegue botar porque daí... E aí eles conseguem conversar justamente com esses sistemas, né? Por exemplo, na minha casa, eu pego meu celular aqui, eu consigo ligar as luzes, eu consigo ligar o ar-condicionado, eu consigo ligar a máquina de lavar, porque os produtos, eles também são inteligentes. Mas você está falando de uma integração, de uma automação, né? Sim. Mas digo, quando é ponto isolado, o pessoal vai usar um notebook. Tá ok, tem a bateria, mas algum momento vai precisar. Sim. E aí tu põe num ambiente com 40 pessoas. Como é que se resolve isso? 40 pessoas usando notebook. Onde vem essa? Sabe qual é um exemplo bom que tu pode dar? É no aeroporto, quando tem ponto de carregamento que as pessoas ficam esperando. Mas isso também é recente, né? Porque a gente tinha, há poucos anos atrás, o próprio aeroporto que reinaugurou, graças a Deus. Essa semana, né? A gente ia para salas de espera. Isso não, já tinha no celular, assim, bastante uso do celular, e o uso a disponibilidade do Wi-Fi. O que acontecia? Era uma disputa, porque tinha um ponto para recarga. Hoje eles têm esse sistema que tu falou em vários bancos. E do Salgado Filho é nosso, hein? Então, parabéns! Tá certo. Mas é isso, tu tem os bancos, e entre os bancos tu tem os pontos, mas que a gente não tinha antes. O que acontecia? As pessoas ficavam aglomeradas, gerava até um estresse pelo uso, porque eu quero usar, eu preciso carregar, o meu avião não sei o quê, enfim. As crianças hoje em dia jogam, então os jogos eletrônicos consomem as baterias, e por um lado, um descanso para os pais e péssimo para os filhos, né? O uso da tela em excesso. Enfim, mas tudo isso, até pouco tempo atrás, a gente não tinha. Então, assim, e essa solução talvez ainda não, mesmo tendo mais disponibilidade, eu não sei se assim, atinge 100% a demanda, entende? Sim. De recarga. E a gente tem outras coisas que eu vejo, assim, que aí a gente vai espraiar para outros pontos. Eu tive num aeroporto de Florianópolis recentemente. Tá bem lindo, né? Tá muito bonito. É um dos mais bonitos que eu já vi. Acho. Ele lembra um aeroporto que eu conheci, que também era muito legal, assim, que tinha um jardim interno, porque tu entra pelo jardim, tem uma área, um supermercado do lado esquerdo, que tem uma praça de alimentação dentro do supermercado, assim, mas uma proposta tipo pegue e leve, assim, fruta picada, tem uma área de sushi, enfim. E aí depois tu entra para dentro do aeroporto, que é amplo, é dinâmico o aeroporto, tu enxerga longe, assim, né? As visuais dele são bonitas, e ele é um lugar mais ermo de Florianópolis, mais afastado. Não é afastado, mas ele tem uma visual mais longe, assim. Mas eu comecei falando isso, por conta do que eu vi lá, que era a área de pet. Vocês têm dentro do aeroporto uma área de brinquedoteca para pets. Uau! Então, é uma sala fechada, e o que me chamou a atenção? Duas coisas. Uma, tinha toda a área para os cachorrinhos brincarem, como se fosse uma brinquedoteca, uma brinquedoteca mesmo. Tinha a grama para fazer xixi e cocô, tinha comida, água, e tinha um ponto com carregador.
com uma torre de tomadas, provavelmente para os donos sentarem enquanto seus pets brincam, né? Então, assim, aí a gente está falando de conectividade, assim, essa é uma realidade, existe uma série de produtos e espaços e ambientes criados para os pets e donos de pets, porque o pet é uma coisa crescente. Filho, né? E é um filho, eu falo, né? Para quem tem uma geração que optou em não ter filhos e ter pets. Então, essas pessoas têm essas necessidades porque elas vão com o seu pet, seu celular, sentam ali, enquanto o pet brinca, ela brinca também, ou se atualiza, trabalha, enfim, não importa, mas é uma necessidade. Quando se pensou isso em tempos atrás? A questão de 10 anos, a gente não tinha essa demanda, essa demanda não existia. E quanto mais tem, né, se vocês observarem equipamentos urbanos nesse sentido, e os equipamentos urbanos não prevêem, né, nenhum tipo de, tem tomada. Isso, né? Tu vai para a praça, ok, que eu até acho bom por um lado, mas tu vai para a praça, tu não tem um ponto, né, de elétrica pré-estabelecido na rua que tu possa acessar. Sim. Isso não existe? Não, como equipamento urbano. Eu não posso falar spoiler, né? Pode. Não, mas deve. Desenvolvimento. A gente fala que é IP6665, proteção contra água e ele. Água e poeira. Tem que ter, né? Produto de conectividade, então a gente está em desenvolvimento lá. Mas eu acho para externas é ótimo. Para externa? Mas vê, tu cria um ambiente agora vamos para o residencial. Estamos lá no jardim, tem uma piscina maravilhosa, o pessoal está no final de semana curtindo a piscina, fazendo seu churrasco, recebendo a família. Se não for dentro da área gourmet ou da churrasqueira, onde é que tem uma tomada na rua? Para que a gente precisa da tomada? Para caixinha de som. Precisa tu quer botar um gazebo com ventilador na área externa. Claro que tu tem que ter toda uma previsão de chegada de pontos, mas para a área externa é complicado, porque não é qualquer ponto, né? Como é que faz esse fio ficar protegido? Sim. Que tipo de fio que eu vou usar? Aí o eletricista, né? Por mais que às vezes tu especifique lá o jeito, né? O melhor jeito de fazer a melhor prática, não é o jeito que sai. Então, assim, a durabilidade dessa elétrica é menor. Se ela estivesse encapsulada dentro de uma calha eletrificada, né, protegida, os próprios espetos de jardim que a gente usa, ou as luminárias de embutir, se sofre horrores com isso justamente pelo caminho do fio, né? Vamos dizer assim. O que acontece? O jardim, a gente tem lá o conduíte específico para a área externa. Veio o jardineiro dar uma pasada, porque foi cavar para botar um adubo, trocar uma muda, acha o conduíte, corta o fio. Sim. Às vezes não chega a cortar, às vezes ele só bate com a pá o suficiente para abrir a capa do fio e vai filtrando água, então fecha um curto. Se tivesse uma calha mais adequada ou mais resistente, talvez não acontecesse com tanta frequência. Sim. Não, mas a gente está em desenvolvimento também. Eu já vou dar mais um spoiler aqui. Olha. Mas eu estou falando. Quando é que nós teremos isso? O que ela quiser, a gente tem. E quando é que a gente vai ter esse material aí? A gente está no finalzinho do ano. Não posso prometer para esse ano, tá? Mas ele está em desenvolvimento. A gente tem time de engenharia própria lá. E aí, as coisas que a gente está articulando para esse ano é para finalzinho do primeiro semestre do ano que vem. Tá aí, então. Vai ter. E vem cá, nós temos visita. Eu adoro uma fábrica. Nós temos, eu vou pegar o teu telefone antes de ir embora daqui. Nós já vamos marcar a visita. De fábrica. Nós vamos marcar a visita. Tem uma outra questão que eu acho que é bem interessante, que é o seguinte: a questão sustentável que a tecnologia traz. Porque hoje, e eu acho que aí vocês se encaixam bem nisso daí, né? Tu conseguir atualizar o móvel para que ele tenha uma sobrevida. Cara, sustentabilidade é um assunto muito em alta, assim, né? Ela sempre teve muito latente, assim. Para mim, ela sempre existiu, mas nos últimos anos a gente tem conversado bastante. Em sustentabilidade, para encaixar no nosso universo lá, eu falo muito o tipo de material que a gente usa, que ele é sustentável e como a gente aposta muito em qualidade de produto, a vida longa desse produto ele é maior. Sim. Então, basicamente, a gente acaba entrando nesse critério de sustentabilidade. O descarte se dá muito tempo depois. E aí é uma das coisas que é o que a gente não tenta fazer lá na fábrica, né? Eu tenho a impressão, assim, que hoje os produtos que estão sendo criados nos últimos tempos, eles são programados para estragar. E tu trocar ele
o mais rápido possível. Diferente daqueles bem duráveis que da época da minha mãe, lá, quando a gente era criança, que, sei lá, tinha uma geladeira 10, 15 anos, 20 anos. Parece que não estragava o negócio. Mas eu acho que isso tem, sim. Acho que tem um componente da indústria que prevê, por exemplo, toda a parte eletrodoméstica, linha branca, assim, que se fala, né? Acho que ele tem um tempo de vida útil estimado, porque senão tu não troca nunca. Tu não achou que tá menor, cada vez menor esse tempo? Mas então é isso que eu estou dizendo. Sim, porque eu acho que a indústria está construindo equipamentos com uma qualidade, né, de tempo de vida útil menor para garantir a troca em menos tempo, porque senão essa cadeia não gira com tanta velocidade. Eu acho que sim. Tem elementos, por exemplo, a máquina de lavar roupa, tem um estudo feito que diz que ela dura um determinado número de anos, né? E que depois a manutenção não vale a pena versus o custo de um equipamento novo. A refrigeradora, todo ar-condicionado. Ar-condicionado é outro, né? Sim, mas daí a gente mantém uma economia circulando em detrimento do quê? Então, aí é uma questão do mercado, né? É complexo. Sim, é complexo. É bem complexo. A gente também não pode, né, negar que a gente precisa consumir, porque a roda continua girando. Mas a custo do que a gente vai conseguir isso daí, né? Não, porque daqui a pouco tu vai gerar uma série de descarte que poderia ter sido prolongado por muito mais tempo. Ou se essa própria indústria absorvesse esses produtos para fazer a reciclagem, por exemplo, seria uma solução. Sim. Como a Nespresso fez com a linha de cápsulas, né? Que, em princípio, a campanha diz que ela recebe de volta e produz outros materiais. Mas daí... Porque, em princípio, eu estou pensando em comprar uma para cá. Não, é que assim, a gente fala em princípio porque a gente sabe que essas ações de sustentabilidade, assim, elas são complexas do ponto de vista do investimento. Sim. Assim, ser sustentável não é barato. Por isso que às vezes um produto sustentável ele acaba sendo mais caro do que um produto não sustentável. Porque o teu processo de fabricação aumenta o número de processos, né? Porque tu tem os processos antes dos normais, o processo normal, e lá no final tu tem o processo ou do descarte ou do recolhimento. E aí o que acontece? Vamos chutar aqui, né? Uma produção que tinha 10 processos, você ter 20. Sim. E não é o mesmo custo 10 para 20, né? Tu dobrou, então o teu produto final acaba sendo mais caro, mesmo sendo sustentável. Sim. E esse é um entendimento que às vezes que o cliente final acaba não conseguindo alcançar. Não que não tenha valor, certamente tem, mas falta um pouco de cultura no sentido de entender o que se passa para um produto se tornar sustentável, né? Não é só uma intenção, é que realmente tu tem toda uma cadeia de produção que às vezes é ampliada para que tu possa atingir essa questão da sustentabilidade. Por isso que eu falo que em princípio. Sim. E tu sabe que, que é tão doido para nós lá, que como a gente trabalha com tecnologia, né? Então, é muito rápido, é muito veloz, assim, né? Então, hoje, por exemplo, a gente opta muito, eu estava conversando até com o Alexandre, né? A gente sempre trabalhou acima do mercado, assim, né? Então, antigamente a gente sentia mais, por exemplo, quando colocava um carregamento sem fio na mesa de apoio ali da cama. Daí tu largava o teu celular ali em cima e pegava no outro dia de manhã, porque demorava muito para fazer o carregamento, né? Então a gente sempre optou por investir um pouco mais em tecnologia para agilizar o processo de carregamento desses dispositivos, né? Então eu estava falando para ele, a gente vai acabar transformando a linha agora para o início do ano que vem toda em turbo, assim, né? Porque como é um carregamento inteligente, então basicamente ele carrega de acordo com a necessidade. E quando a gente fala no volume a médio e longo, a gente tem ali uma eficiência energética de carregamento melhor, que reflete isso na conta, vai refletir na conta aí do consumidor final. Aí, eu acho que também a durabilidade da bateria, né? Que acaba também com esse carregamento inteligente, ela tem uma sobrevida, né? Ela ganha uma sobrevida ali. Então, é meio que conversa, né? A gente pode falar conversa, entre aspas, com o dispositivo, com o aparelho. Sim, né? sim. Então, fora que a gente tem as práticas mesmo do business, que eu falo do pátio fabril ali, né? Que a gente fala que aí a gente vai entrar num universo ali que eu acho que é o mais interessante da sustentabilidade, sinceramente. Tu diz em relação a todos os critérios que vocês têm para fazer. Produção, escolha de fornecedor. Exato. A gente porque isso é uma água no processo? Não, porque basicamente lá no pátio fabril a gente tem hoje 2 empresas, tá?
Então, a gente é oriundo da metalúrgica, então a gente tem uma metalúrgica lá, que bate aço mesmo, chapa, e que é mais verticalizada para painel de média e alta tensão, então é outro business. E aí ele é fabril mesmo. Agora, quando a gente fala de duto e QT móvel, a gente fala mais de linha de montagem. Sim. Então, a gente fala mais de solda, fala mais de montagem de componente. Então, existe dentro do processo, mas não é diferente do quando a gente fala lá da metalúrgica, né? Então, a gente, às vezes, assim, a gente é um fabricante que a gente sempre dá 12 meses de garantia para produto. Independente. Se é 3 meses, a gente dá 12, sabe? Se tiver dentro do prazo de garantia e voltar, a gente até tem máquina para moer esse material desses produtos, né? E a gente não reaproveita em produto, porque a gente tem uma estratégia lá de, tipo, entregar 100% de qualidade para o nosso consumidor. E a gente entende que a gente não vai usar o remanejo disso para fazer um novo produto. Mas assim, a gente troca material por... a última que a gente fez, a gente precisava de umas caixas para armazenamento. A gente moeu ABS e com esse ABS fez o material e aí usa esse próprio material dentro da fábrica, entendeu? Vira produto de uso interno. De uso interno, exato. Então a gente tem algumas coisas que a gente faz em relação a isso, mas eu acho que o grande forte nosso quando a gente fala de sustentabilidade é o próprio material que a gente usa, né? Termoplástico de engenharia, reciclável 100%, né? E quando a gente fala de alumínio, né, para canaleta canaleta que a gente usa, né, canaleta de alumínio, é um dos materiais mais nobres quando a gente fala de sustentabilidade, né? Que sério que tu tá? Tu tá seríssimo, velho. Não, eu tô pensando aqui porque... E na parte de energia solar, vocês fazem estrutura para painel? A gente faz alguma coisa, mas daí faz na QT Equipamentos, que é a mãe. Até a gente tem parceria com algumas empresas na região da Serra, que são... Que aí vocês fornecem para eles os kits conforme o conjunto de painéis. Isso aí. Então, a gente já... Faz um tempinho já que a gente porque é basicamente a estrutura de alumínio, né? Então, a gente já está trabalhando nessa questão daí com a outra marca, né? Não, eu estava sério, tô achando que eu estava sério, estava pensativo, estava viajando longe, porque eu acho assim que a sustentabilidade, ela, no meu ponto de vista, e vocês que entendem muito mais do que eu, ela se divide em duas, tá? Aquela que é visível e a não visível. Então, quando no processo de produção para o cliente final ou para o mercado, muitas vezes ela é invisível. O cliente não sabe que até chegar o produto nas mãos dele, né? O que aquele produto teve que passar. Talvez muitos produtos, e não estou falando obviamente de vocês, mas a gente sabe que tem empresas que daquele ponto em diante eles são sustentáveis, mas dali para trás não são, não tem ações sustentáveis, né? Então, quando tu fala que existe essa preocupação lá da QT Móveis desde o processo fabril, a utilização dos materiais, a escolha de parceiros que sejam também identificados com essa filosofia de um produto mais sustentável, a gente já tem uma validação de todo o processo. Né? Não é como é que chama? Ash green? Que tem um termo greenwash, que é greenwash, que é o banho verde, que muitas empresas fazem, dão um banho verde e se apresentam no mercado como sustentáveis. Pô, cara, daí não dá, né? Mas isso vem muito de uma premissa, assim, né? A gente é uma empresa familiar, assim, né? É a segunda, também sucessão, é a segunda geração. Toda a história do conjunto de valores. E aí... eu acho que a gente já vem o sustentável, né? Porque era pequenininho, veio crescendo nessa pegada, assim, né? Com esse conjunto de valores, né? Eu acho até que é mais complicado para as empresas que não são e tornam-se sustentáveis, né? Sim. Não só pelo point financeiro, mas até por a mudança de cultura, que eu acho que é o grande desafio aí quando a gente fala de empresa. É que a cultura e o financeiro, eles andam um pouco juntos, acho que nesse sentido, porque tu mudar a cultura envolve tu fazer um investimento, às vezes não tão, vamos dizer assim, visível, né? Porque tu investe no capital humano, e esse capital humano também tem que aceitar esse investimento, e às vezes tu quebrar a cultura de alguém que já trabalha há tantos anos, são hábitos, né? Pessoas, né? As pessoas têm, às vezes, por comodismo, né? E, faço assim, que nem o pedreiro, né? Que a gente tanto precisa em obra. Eu faço assim há 10 anos e dá certo, tudo bem, mas existe uma forma melhor de fazer, ou uma que dá mais certo.
Não, mas eu faço assim, entende? É muito difícil tu quebrar isso. Aí tu precisa investir na pessoa e no relacionamento com a pessoa, né? E aí isso é que eu digo que gera acho que aí sim, um nível de investimento maior, não só econômico, mas de relacionamento, né? Sim. De reforçar aquilo diariamente, persistentemente, resilientemente, né? Porque terão escorregões ao longo do processo e tu vai precisar botar todo mundo para a linha de volta, né? Isso é meio, vamos dizer assim, permanente, eu acho. A cultura qualquer cultura, né? Mas a da sustentabilidade, porque ela envolve um processo mais cuidadoso, que daí o foco não é o lucro final em si, o foco é o processo. É os valores, né? Vai além, né? Consequentemente, torna-se um produto mais caro. E quem entende isso paga por esse produto porque prefere, porque entende aquilo. Agora, quem não entende o processo, não entende por que a diferença. Mas tu não acha que o grupo de pessoas que entendem isso está aumentando ao longo dos tempos? Sim e não. Às vezes eu tenho a impressão que sim, sabe? Eu acho que é mais falado, mas eu acho assim como educação financeira, isso tinha que ser trabalhado na escola. Eu concordo contigo. É mais falado e menos praticado. Eu acho que assim, se a gente trabalhasse assim como se deveria trabalhar a educação financeira na escola, o que é sustentabilidade dentro da cadeia, dentro dos processos, dentro de casa. Entende? Separar o lixo, o que é orgânico, o que é reciclado. Porque assim, quando tu entende isso da base, fica mais fácil tu entender a diferença do produto final, do produto no shopping. Agora, se eu não entendo, qual é a diferença de eu pegar um copo plástico, um copo de papel para tomar o meu cafezinho? A funcionalidade é a mesma, né? Entende? A praticidade é a mesma. E, de repente, eu vou pagar pelo mesmo café. Um é R$8 e o outro é 5. Então, assim, naquele momento, para mim, é mais prático, mais fácil pagar o mais barato, o mesmo café. Sim. O que muda é a embalagem, só que com uma embalagem sustentável, onde tem um conjunto de processos, onde eu reciclei, sei lá, o papel que veio não sei da onde, e no outro é o plástico produzido pela indústria, né, que é mais barato. Então, assim, eu acho que é uma coisa de cultura de base, ensino fundamental, assim. Eu acho que isso deveria estar inserido desde o lápis Faber-Castell, que a gente compra, né, para as crianças. A Faber-Castell recicla, né, mas essa cultura, assim, entender que aquele lápis, qual é a diferença daquele reciclado para o não reciclado, do papel. Não sei se vocês já fizeram a experiência de fazer papel. Nunca fiz. Eu fiz na escola, com casca de cebola. Então, eu fazia na escola com casca de cebola. E é um processo interessante, porque tu entender o processo, assim, é demorado fazer aquilo, né? É um processo. Porque tu pega o papel, tu pica, tu molha, e vira uma papa, tu bota na tela, espreme, né? Prensa ele depois. Então, assim, diferente do papel comum, que passa por um processo mais simplificado. Né? Então, é aquilo que eu falei, são 10 processos, outros são 20. Ou seja, um é quase artesanal e o outro é a linha de série. Tu sabe que eu acho que a sustentabilidade é muito um assunto assim que as pessoas agora estão tomando dimensão, que é importante, mas ainda falam falam na questão de oportunidade. Então, assim, aconteceu algo que chamou a atenção para isso. Daí todo mundo vai lá e fala sustentabilidade, daí vira um assunto latente, assim, daí passa um tempinho, morre. Sabe? Eu acho que as pessoas ainda não há, no meu entendimento, isso é muito, gente, pelo amor de Deus, quem tá me vendo e ouvindo, assim, é uma opinião muito pessoal minha, assim, né? Não representa, né, a instituição hoje que eu tô aqui, né, representando. Mas eu acho que as pessoas não levam em consideração se é sustentável ou não para fazer a compra ainda. Não chegou o momento. Mas também dá para se apoiar na história, né? É um grupo muito específico. Acho que sim. Acho que é uma parcela pequena dos consumidores que pode ser ampliada. Sim. Eu acho que sim. Mas também a gente pode se apoiar na história, né? Porque a história sempre mostra que essas mudanças, elas são nesse estilo elástico, né? Elas vão, até um momento que ela rompe e agora que a coisa Mas é isso que eu vinha falando antes, é o nível de investimento que a gente tem, não financeiro apenas, é o nível de investimento em termos de resiliência, né? Eu vou fazer de novo, até que aquilo é uma semente que tu planta, na verdade tu planta várias. Poucas vingarão. Sim. E as que vingarem, tu tem que cuidar para que elas deem novos frutos. É mais ou menos por aí, eu acho que... E aí, nesse sentido, eu acho que, sim, incluído em educação básica, a gente tem mais chance de criar adultos que terão uma percepção de valor diferente de um produto reciclado, por exemplo, de um não reciclado. Ou que envolve um processo de sustentabilidade, né? Porque não necessariamente seja reciclado, mas... que tenha um processo ou um cuidado, né, de sustentabilidade. É que não adianta, né?
A gente fala, vira e mexe, a gente vai cair no mesmo ponto, educação. Sim. Pode falar de qualquer coisa, vai cair lá na educação. Mas, e outra coisa também que eu acho que são pontos, assim, eu falo que o cenário ideal seria, né, que fosse dessa maneira. Até a gente chegar lá, tem um processo de aprendizado aí, né? Aprendizado aí de incorporação de processo, né, que eu falo, né? Não é só falar, né? Na minha cabeça lá, quando um processo ele deu certo, é quando as pessoas estão adotando aquilo como se fossem elas mesmas, né? Mas tu fala de processo com tranquilidade porque tu vem da indústria. Pode ser que sim. Porque processo não é uma coisa muito legível para o grande público. Tu fala em processo, as pessoas pensam processo legal, mas sem entender que o processo, a origem da palavra, significa vários segmentos, né? De coisas que estão atreladas umas às outras para produzir lá no fim da esteira um resultado. Só que a grande maioria não entende dessa maneira, entende? Sim, assim, sim. Quem é da indústria sabe, porque a indústria tem processos, tem que ter processos. A grande maioria, né? Sim. Se não tem, né? Complicou, mas exato. Agora, mesmo no mundo comercial comum, na arquitetura, assim, são poucas as pessoas que entendem o que é processo e o valor do processo. Entendi. Uma das coisas que a gente no escritório faz e que tem a ver com isso a gente tem um processo de desenvolvimento de projeto, é processo. Aí tu fala, mas porque é tão técnico, não precisa... Aí os clientes às vezes dizem, mas não precisa tudo isso. Precisa, porque eu preciso passar pelo estágio 1, para ir para o 2, para ir para o 3, para ir para o 4, para garantir que o teu resultado saia. Porque se eu não fizer o 1, aprovar 1 e para o 2, e assim por diante, eu não garanto o resultado. Porque eu eu preciso ter controle do que eu estou fazendo para garantir qualidade. Na grande maioria das vezes, os processos são ignorados e aí tu entra no como falta. As pessoas não conseguem nem organizar questões de sustentabilidade porque elas não têm nem controle do produto. Sim. As pessoas que eu me refiro são as indústrias também, ou até no artesanal isso tem que ter. Mesmo sendo artesanal, tem que ter processo. Não, até para ti fazer uma receita em casa, tem que ter o processo, né? Isso aí, embora seja tão distante, o livro de receita da vovó é muito próximo. É o processo, com certeza. Não tem como fazer o bolo, tirar ele pronto do forno se tu não mexer os ingredientes. É por isso que meus bolos dão errado sempre. É por isso que dá sempre errado. Vocês querem ver uma outra área assim, que eu recentemente tenho me deparado e tenho ficado assim, impressionada com a cultura. Por exemplo, a arquitetura e a engenharia lidam com os síndicos, né? Síndico não é uma pessoa que é formada, em geral, tecnicamente. Sim. É um administrador, se tem algum nível de escolaridade, assim, em termos de graduação, é um administrador. Aí tu pega um administrador que não lida com processos e bota essa pessoa a administrar questões de obra prática, né? Reforma de fachada, reforma de impermeabilização, melhorias elétricas, enfim, infraestrutura, seja o que for. O que tu escuta de besteira e de bobagem por falta de conhecimento, falta de assim, é cultural. A pessoa não tem aquele conhecimento, também não quer ter. E aí, assim, atropela o processo das coisas. Aí tu diz, não, mas não pode fazer isso, porque primeiro tem que fazer aquilo. Não, mas eu faço assim a vida inteira. Mas não... É loucura isso. Cara, agora me vem uma... Eu não quero botar ninguém contra ninguém, tá? Mas o cliente também quer atropelar o processo, né? O cliente como? O cliente também muitas vezes quer atropelar o processo. Mas eu falei há pouco, sim. Muitos me perguntam assim, por que tem a etapa 1, 2... Porque eu preciso ter um briefing, eu preciso que tu aprove aquele briefing para eu gerar o programa de necessidades. Aprovou o programa de necessidades, vamos para o desenvolvimento. Todo mundo quer ver a imagem. É que a imagem, e aí agora os meus colegas vão me odiar por dizer isso, mas é o meu pensamento, assim, como tu disse, né? Não representa necessariamente o escritório, mas representa a Letícia. Espera um pouquinho. Fala agora que eu vou tirar daí o corte. Quando tu falou vão me odiar, agora é o corte. Como é que a gente vai entregar imagem primeiro? Se eu não sei o que o cliente quer. Como é que eu vou materializar um microfone se eu não sei se o cara quer um microfone preto, se ele quer branco, se ele quer um microfone slim, quadradinho. As pessoas entregam um produto final sem entender
todas as etapas, ou seja, elas querem chegar no resultado. E muita gente vende isso, né? Em rede social, pela internet, portfólios maravilhosos, mas aí tu olha, tá, pautado em quê? Cadê o processo desse desenvolvimento? Porque quando tu vai para o processo, tu esbarra onde? Às vezes o cliente ele quer esse microfone, mas no momento que ele descobre que esse microfone custa 10 mil reais, ele não quer mais. Só que tu já desenvolveu a solução para 10 mil, e aí tu perdeu todo um processo de desenvolvimento, porque tu entregou uma imagem que tu fez a engenharia reversa, tu saiu do produto para as etapas anteriores, né? E aí lá, na parte de orçamento, não, esse produto custa 10. Mas com a tua experiência, tu não sabia que custava 10 mil reais? Não, eu sabia que custava 10 mil reais. Mas a referência que tu trouxe, a necessidade de concretizar uma ideia sem discutir o briefing dessa ideia, o budget, né? O valor. Né? O como que tu organiza tudo isso, é a tua expectativa, né? Porque daí a gente está meio intangível, né? Expectativas, né? Uma coisa é eu saber que existe o de 5 e o de 10, outra coisa é tu ter a expectativa de gastar 1. Sim, são coisas bem diferentes. Em algum momento alguém tem que olhar e dizer, olha, infelizmente, então tu não vai poder ter esse microfone. Mas eu compro né, na internet via China. Eu vou desmaiar aqui, Letícia, se tu falar isso. Mas que a gente não é isso que acontece. Não, eu vou te falar que no nosso universo lá, a orientação de qualquer pessoa que entra em contato conosco, a pessoa pode me mostrar a foto do produto, a gente pergunta, para que tu quer usar? Aonde tu vai usar? E as pessoas não gostam desse tipo de pergunta. Elas querem o preço e acabou. Sim. Né? E a gente, no nosso entendimento lá, a gente precisa fazer uma venda consultiva. Tem que fazer sentido. E aí, lá na fábrica, a gente não tem a estratégia da precificação, é da diferenciação. Justamente por conta de todos os valores que estão embarcados no próprio produto. Daí as pessoas dizem que vão comprar na China. Mas então, assim... E a gente diz, então compra. Mas eu não preciso nem ir na China. Se eu pego um paisagismo, que é uma situação de jardim planta, a gente tem, o mesmo jardim pode custar 10 mil e pode custar 100 mil. O que determina é o porte da planta, a idade do jardim, o fornecedor, porque assim como tem o produto da China, tem o fornecedor com fundo de quintal, que pega essa planta de outro jardim, invasa ela e te entrega como uma planta boa, curada, né, com um bom processo de cultivo. E não é. Aí tu compra, o cliente normalmente quer saber do preço. Aí ele olha, a tua custa 100, a do outro custa 50. Vou comprar o de 50 porque é metade do preço. Só que aí o jardim, ele planta 100% do jardim. Primeiro que um jardim que deveria estar na sua fase, vamos assim, em termos de desenvolvimento final, a 60%, que é o médio que a gente mais vende, 60% do tamanho final do jardim. Ele compra lá com 50% do tamanho, porque a medida que a gente passa não é a medida que ele compra. Por conta do tamanho de pote, enfim, tem toda uma estratégia aí no mercado confusa para vender isso. Ele recebe o produto, as plantas, faz a implantação do jardim. 3 meses depois, metade das plantas estão com problema de raiz, a planta está com uma praga que se espalha pelo jardim inteiro. Por quê? Porque são plantas que não eram adequadas. Porque tu explica isso para o cliente no início e muitos não querem ouvir. Eles não querem, mas aí querem que tu vá lá depois resolver o problema, entendeu? Aí eu brinco assim, não, tudo bem, a gente resolve, só que tem um custo para resolver. E às vezes até eles aceitam, né? Eles voltam e aceitam, mas eles pagam 2 vezes o que eles poderiam ter pago uma vez só. Mas não são poucos os que gastam 2 vezes o valor inicial que se apresenta, por conta de tentar ganhar uma vantagem numa compra inicial mais barata, que não faz o menor sentido. Sim. Porque, assim, tu entrega isso, tu entrega garantia, tu entrega conhecimento, processo de plantio. Mas não precisa todos esses processos de plantio. Precisa? Assim, como é que eu vou misturar o acabamento final com a parte inicial de infraestrutura, por exemplo, de irrigação? Né? O cliente, quando a gente fala assim, vai ter que fazer irrigação, eles acham que é passar uma mangueira. Não, tem um reservatório, às vezes tem que cavar um buraco tirar 3 metros cúbicos de terra. Aí, assim, tirar 3 metros cúbicos de terra na frente de um jardim, às vezes, de fachada, que não é muito grande, é o recuo de jardim, é um lamaçal, né? Como eu digo, e a casa, às vezes, pronta.
Assim, como é que não dá para trazer as plantas junto com isso, tem que uma coisa primeiro. Um processo. Depois faz a outra, a parte de iluminação, e aí entra com os dutos, aí entra com todos os pontos posicionados nos lugares. Aí tu vem para o plantio. Sim. Dos grandes, depois os médios, depois os... A Letícia falando ali, né, sobre o processo, atropelar o processo e passar na frente usando vários termos em inglês para você que está acompanhando aqui. Eu só vou dizer, lá no interior de onde eu venho, a gente diz passar a carroça na frente dos bois. É bem isso. Passar a carroça na frente dos bois. Aí não dá certo. Meninas, vamos encerrar o programa. Já tem mais de 1 hora aqui de gravação. Já estamos tudo isso. Lógico que se eu deixar, vocês vão até o final da tarde, mas eu não posso deixar isso acontecer. E aí, vamos encerrar aqui. Passo a palavra para vocês, para a gente fazer o encerramento. Primeiro, a nossa anfitriã aqui. Gente, Vanessa, eu queria agradecer, Letícia, obrigada pela tua presença aí. Adorei a conversa. Alexandre, adorei a conversa. Sempre um prazer estar aqui. Né? Contem com a gente aí, conta comigo, né? Como pessoa, com a marca lá. E a gente está sempre à disposição aí. Vou convidar o pessoal para acessar o site, dar uma olhadinha lá do que a gente tem. Boa. Né? O QR Code deve estar na tela. Tá aqui, do ladinho. Uhum. Eu que agradeço o convite, adorei, sempre muito bom participar dos programas, em especial hoje contigo. Ah, coisa boa. E eu quero a minha visita na fábrica. Não, vamos. Eu sou uma pessoa, assim, adoro um chão de fábrica, adoro ver o processo. Não, com certeza, vamos combinar. E aí, né, Alexandre, a fábrica, ela tem a prática, né, de receber visita dos arquitetos. A gente tem a KT Move Prime é uma marca complementar que surgiu aí em fevereiro, ela é bem novinha. E ela é uma marca que ela se aproxima mais, né, do arquiteto, do formador de opinião, do consumidor final. E celebra, né, essa proximidade que a gente quer ter com vocês do segmento, né? Então, e a fábrica, a gente tem lá um espaço, se vocês quiserem fazer visita guiada, levar cliente e tal, a gente está aberto. A gente vai combinar aqui, quando desligar o microfone já, e eu convido todo mundo que está assistindo, quiser conhecer a fábrica, a gente está de portas abertas lá para vocês. Muito bem feito o convite, que, aliás, ele sempre faz o convite para os convidados, eu nunca recebo esse convite. Eu tô louco para conhecer a fábrica, ninguém me convida, mas eu vou contigo, Letícia. Vou parar com esse mimimi, né? Vamos parar com essa choradeira e vamos fazer um negócio. Fica chorando aí, né? Quando ele for, eu vou estampar ele na rede social lá, tu vai ver, ó, Alexandre esteve aqui na fábrica. Para você que nos acompanhou até agora, muitíssimo obrigado também pela sua companhia. Já faz aqui aquelas ações, né, para ficar por dentro aqui do nosso canal, ative as notificações, se inscreve no canal, faça seu comentário, compartilha o nosso conteúdo. Não deixa de visitar aqui também o site lá da KT Move, aqui no QR Code, que está aparecendo aqui do ladinho. Você, nas suas 3 primeiras compras, tem 12% de desconto em qualquer um dos produtos. E também assista agora o vídeo institucional da KT Move, da KT Move Prime também. Para você, um super abraço, muito obrigado pela companhia e até a próxima.